Respostas agora com a dupla dinâmica da nossa sexta-feira, da nossa cesta básica, com o economista Ramon Barazal e a nutricionista Gislene Rocha na nossa cesta básica. Tudo bom? Tudo bem? Vocês viram o começo do programa? A inspiração que eu... A música, como é incrível a música, né, gente? O pessoal do áudio tá... nos remete a tantas coisas, Sim. né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Mas graças a Deus, nesse caso, eram coisas boas. Muito boas, exatamente. Tudo bom com você? Tudo bem, tudo Como bem, foi de tudo semana? ótimo. Foi muito bem, um feriadão aí. E aí pela frente vem outro feriadão, né? Meu Deus, quanto feriado, hein, gente? Brincadeira, né? Bastante. Tudo bom, Gi? Tudo bem, Isabelle. Como foi a semana também? Foi bem, foi gostosa também, deu para descansar bastante. É? Que bom, que E ótimo. estamos começando o ano da França no Brasil. Começamos, é bom que a gente... terça-feira iniciou o ano da França no Brasil, dia 21. Isso é ótimo, ainda mais falando de Aliança Francesa, né? Que hoje Ainda vamos mais. Uau, sortear. que sorteio gostoso, Pois Isabelle, é, Lídia. olha, hoje eu quero ver quem vai ser o sortudo, a sortuda que vai levar para Nossa. casa a bolsa de estudos da Aliança Francesa, mais material didático. Vocês ligaram? Olha- Vocês podem participar, eu não posso. Ah, você avisou agora, o pessoal de casa É. liga agora. Pois O pessoal de casa pode ligar ainda, Então mas... aproveita o intervalo e liga, vocês É podem verdade. concorrer. Oh! Mas eu quero dizer o seguinte, pessoalmente, que a minha esposa fez a Aliança Francesa durante 8 anos e tem todos os elogios do mundo para fazer a escola. É uma escola séria que a gente está sempre recomendando e, portanto, vale a pena. Que bom, fico Que feliz, gostoso. hein? Fico feliz. É isso que a gente quer pra você que nos assiste, né? Coisa boa, de qualidade. É por isso que tá essa dupla dinâmica aqui toda sexta-feira, para trazer as melhores informações para que você esteja sempre acompanhando o que subiu e o que caiu no preço da cesta básica e também saber o que você pode Sim. substituir ou não, né? Às vezes até parece redundante, toda semana a gente fala, a batata, a mandioca, a alface, o repolho, enfim, mas todo Não, dia são- você tem que comer. Sim, são informações úteis. Isso se repete a vida inteira. Exatamente, não vai ter fim. Sim, e vai adquirindo um comportamento novo para o pessoal de casa. É verdade. Porque eles já vão aprendendo novos alimentos, nem todo mundo está em casa assistindo a mesma informação, então a gente está enriquecendo isso, mudando um comportamento realmente. E você sabe que eu digo uma coisa aqui no nosso programa, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas as pessoas têm que ser mais lembradas do que ensinadas. Exatamente. É Né? verdade. Nós Concordo. precisamos ser muito mais lembrados do que ensinados. Sim. E é por isso que a gente está aqui. Então eu vou lembrar vocês que estão nos assistindo quais foram as principais altas da semana. As principais altas foram sabão em barra, 5 unidades, uma média de 200 gramas cada um, teve uma alta de 5,14%. O pão francês, 50 gramas, teve uma alta de 4,76%. Já o açúcar refinado de 5 quilos teve uma alta de 4,58%. A margarina cremosa, que está aqui, teve uma média de 4,56%, uma alta de quase 5%. Né? O sabonete, 90 gramas, teve alta de 3,95%. O detergente, média de 500 ml, teve alta de 3,19%. Sabão em pó, 1 quilo, teve alta de 2,09%. E agora, o nosso querido papel higiênico branco necessário, pacote com 8 rolos, teve alta, um pouquinho de alta, 0,76%. E aí vem a famosa pergunta, né, Ramon? Por que que as coisas sobem tanto? Principalmente o pão francês, que teve alta de novo, o sabão em barra, que teve alta de novo, né? Olha só que interessante, nessa semana você tem uma série de produtos em alta, porém nenhum deles é um hortifruti. O que significa que nós podemos ter a mesa para essa semana mais variada, Farta, né? e mais farta, né? Ainda bem. Nós estamos falando de principais altas e apareceram em muitos produtos, especialmente ligados à higiene e limpeza. É verdade. Mas não necessariamente produtos de alimentação. A exceção feita ao pão, que teve uma subida aí razoável, muito mais explicada até, Isa, O açúcar também teve alta, né? De 4,58%. no caso do pão, por movimento especulativo, em função dessa crise que a gente tem atravessado para comprar trigo, né, da Argentina especialmente, e tal. E no caso do açúcar, nós temos esse problema de entre safra que começa a deixar a coisa um pouquinho mais difícil em matéria de preços. E sempre a gente tem que lembrar de que os usineiros acabam jogando um pouco com isso, com os interesses da sua empresa, da sua indústria, em detrimento, às vezes, do consumidor, que é uma pena. Mas, de qualquer forma, vale lembrar como ponto positivo que, nesta semana, as principais baixas, como veremos a seguir,
estão ligadas aos produtos de natureza hortifruti, o que é muito bem-vindo. Graças a Deus, né? Dá para fazer uma compra boa, né? É, Isabelle, e é bem bacana porque é o seguinte, cada vez mais as pessoas estão acostumando a ter à mesa os alimentos de hortifruti. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu só esqueço, eu só lembro do alface com tomate, aquela saladinha básica, agora está começando a esfriar, às vezes as pessoas falam, eu não vou comer salada nessa época. Então é importante lembrar que nessa época, com preço, principalmente né, com preço mais econômico, a gente pode deixar a nossa mesa muito mais rica, muito mais nutritiva, consumindo alimentos ensopados, alimentos cozidos. Então, mudando a forma de utilizar o alimento, mas de um preparo que você passe a consumir. Por quê? Agora no inverno é muito comum os resfriados, as gripes, o processo de imunidade. Então, cada vez que você utiliza os hortifruti, você está aumentando a sua parte imunológica. Praticamente todos da família, uns têm um pouquinho mais de vitamina C do que outro, complexo B, mas praticamente todos contém uma quantidade satisfatória de vitaminas. Então, se você aumentar o consumo disso, você está economizando em remédios, em tempos que você fica em casa. Em contrapartida, você ganha muito mais saúde. Então, eu digo que é um consumo de saúde, porque enriquecendo a mesa, fazendo isso durante os intervalos, tomando mais sucos, utilizando mais ensopados, mais saladas, mais legumes, você está fazendo o quê? Uma prevenção da sua saúde. Gi, outra coisa que eu ia te perguntar, existe alguma forma, já que nós estamos falando que os produtos de hortifruti granjeiro estão mais em conta essa semana, existe alguma forma de como é que eu posso dizer, de eu conservar melhor esses alimentos na geladeira? O que você tem que fazer é sempre assim, sempre quando chegar da feira, do mercado e tal, fazer uma higienização, utilizar, ou você pode colocar uma receitinha bem rápida, é 1 litro de água para 1, 2 colheres de sopa de vinagre, isso é bem rápido. Vinagre branco? Vinagre branco, existem os produtos específicos, a gente aconselha mais utilizar, que depois você tem que ver o rótulo, a embalagem para ver a diluição, né, que isso depende de cada produto, mas uma vez lá lavados esses alimentos, bem secos, porque às vezes as pessoas compram frutas, mas não secam. E aí está o problema, porque quando você coloca na geladeira, a água é um foco de contaminação, cria uma proliferação de bactérias e deterioriza o alimento mais rápido. Então ele se estraga, você acaba perdendo mais, principalmente folhas. Hoje existem uns aparelhinhos que você coloca as folhas, roda, aquilo se libera água. Ai, gente, é ótimo. É ótimo aquilo. É maravilhoso. Isso, é muito bom. É uma coisa simples que funciona. Seca as verduras, né? E os legumes. Você picota lá ou lava o alface ou o tomate. Dá uma giradinha. E você sabe que muitas vezes de final de semana eu deixo lá dentro mesmo para conservar. Eu não guardo em Tupperware, não guardo numa travessa, não. Eu deixo lá mesmo para conservar. E são ótimos esses armazenamentos, porque você utiliza muito mais do produto. E fica sequinho. Fica sequinho. E é um produto barato, né, Isabelle? Você compra em lojas de acessórios baratinhos, você coloca os alimentos, as folhas ali, roda, como você disse. O meu eu comprei na LL Presentes, aqui em Santo André. E também de uma ótima qualidade. Porque, olha, tem que tomar cuidado. Eu não sei exatamente o nome disso, eu não sei se tem um nome isso. É uma centrífuga, não é? Ele seca, é um aparelho de plástico, né? E você seca, você põe a verdura lá dentro e você gira assim e seca. O meu eu comprei na LL Presentes e você tem que tomar cuidado onde você compra, porque assim, o barato às vezes sai caro. Claro. Mas na LL Presentes eu paguei barato, viu, gente? Porque é bom e compensa comprar. É algo que você vai usar bastante. Se você não tem, eu não sei exatamente o nome, mas se você quiser saber, você chega na LL Presentes e fala, eu quero o pote de secar legume e verdura que a Isabelle comprou aqui. Aí com certeza o pessoal vai te indicar qual foi, mas é ótimo. O barato sai caro quando você está numa loja, enfim, que não te dá procedência. Não é o caso da LL, que você vai comprar tranquilamente. Com certeza. Inclusive, queria parabenizar a Luciana Carreiras, a Adriana, toda a equipe da LL Presentes, que hoje está comemorando 2 anos de casa. Olha que delícia. Parabéns. Que bacana, né? Parabéns, viu? A toda a equipe da LL Presentes, que sempre nos traz coisas maravilhosas, né? Porque eu acho que a nossa casa merece todo o carinho, toda a dedicação. Porque o nosso lar é o nosso santuário. Onde eu tô? Tô aqui? Aqui? O nosso lar é o nosso santuário, né? Então é importante a gente cuidar direito da nossa casa e ter produtos que façam com que a gente tenha vontade de permanecer dentro da nossa própria residência. E quem não gosta de ficar na cozinha, não é, Isabelle? É verdade. Quem não gosta de reunir as pessoas em volta da cozinha, pode ver, é um lugar bem movimentado. As pessoas normalmente vão para a sala conversar, mas ficam na cozinha conversando enquanto preparam. É uma delícia. E muitas vezes a cozinha nem sempre é o maior lugar para se receber as pessoas, mas as pessoas ficam em volta do alimento, né? Não é à toa, né? É um ritual, é gostoso, né? Não é à toa. Bom, agora vamos para as principais quedas da semana. Lá vem os hortifruti. Lá vem os hortifruti. Graças a Deus, hein, gente? Façam bastante compras essa semana e deixe conservando, guarde na centrífuga aí de legumes e verduras que você vai sair bem essa semana. O tomate, a média de 1 quilo, teve uma queda, sabe de quanto?
quase 15%, 14,78%. Já a cebola, a média de 1 quilo, teve queda de 12,42%. Percebi isso na feira, já fiz minha comprinha de cebola. A bolacha doce, o pacote de média de 500 gramas, teve queda de 11,66%. Já a alface, a unidade, teve uma queda de 7,01%, ainda bem. A laranja, a média de 1 quilo, teve uma queda de 6,14%. Olha a vitamina C Olha a vitamina C aí. Bom, bacana. A banana, a média de 1 quilo, teve uma queda de 5,60%. Já a farinha de trigo especial, como você tinha comentado, a média de 1 quilo, teve queda de 5,24%. O macarrão, aquele espaguete, média de 500 gramas, teve queda de 3,37%. E para fechar as principais quedas da semana, a bolacha salgada, para quem gosta de bolacha, a média de pacote de 200 gramas, teve queda de 2,13%. Então voltamos à questão que o Ramon acabou de comentar. Os produtos do Hortifruti Grangeiros, com certeza, vão fazer parte dessa semana na sua mesa, viu? Olha, nós tivemos boas notícias aí, e principalmente ligadas, por exemplo, a tomate e a cebola, né, que tiveram uma queda bastante expressiva, mais ou menos de 12 a 15% em média. E é possível que isso ainda continue um pouco para a semana que vem. Então, na verdade, nesse momento o que a gente está notando é o seguinte, as pessoas vão fazer, vamos dizer, um filtro melhor nas suas compras. Sim. E observar melhor os produtos a serem comprados no supermercado, na feira livre e tal, para aí se decidirem sobre o que vão comprar exatamente. Então, essa semana, repito, o que chamou a atenção foi a queda nos preços dos hortifruti, enquanto que você teve um aumento de preço muito mais nos produtos de higiene e limpeza. Produtos de higiene e limpeza te dão muito mais margem para você procurar, negociar e estocar, Sim. o que não é possível, por exemplo, no hortifruti. Porque é produto não perecível, né? Não tem problema nenhum você estocar, de jeito nenhum. Agora, a cebola... O que eu quero te perguntar é o seguinte, a cebola, qual é a forma melhor de conservar a cebola? Tem pessoas que gostam de guardar a cebola na geladeira. Eu aprendi que não deve se guardar na geladeira, tem que guardar dentro de um armário ou de algum outro lugar. O que é melhor? Olha, é assim, do ponto de vista microbiológico, sempre que você coloca uma temperatura mais baixa, o alimento dura mais. Então, o que acontece? Sempre que você puder condicionar as cebolas dentro de uma geladeira, pode ser na parte inferior dela ali... não tem problema? Não tem problema, porque assim, sempre a gente coloca a temperatura, porque tem algumas bactérias, Isabelle, que tem uma resistência muito grande. Então, quando elas ficam num frasco ou dentro do armário ou expostas, a gente coloca até nas fruteiras assim e deixa a cebola ali, aquilo é um foco de contaminação. Entendi. Então, assim, sempre que puder colocar uma temperatura, por isso a gente fala congelar os alimentos ou então deixar numa geladeira, é melhor, por causa de algumas bactérias altamente resistentes que se multiplicam. Entendi. A gente estava comentando no camarim antes de entrar no programa sobre a questão da laranja, né? O que é melhor, de que forma é melhor consumir a laranja? Chupando, que eu adoro chupar uma laranja, ou o suco de laranja espremido? O que é melhor? Qual é a diferença de uma forma e de outra? Olha, Isabelle, eu vou explicar a diferença, tá? Esse melhor ou pior, vamos ver para cada pessoa. Porque é o seguinte, quando você espreme um alimento ou uma fruta qualquer, você está fazendo o quê? Você está fazendo um processo ali que o seu estômago ou sua parte digestiva não vai precisar fazer. Então, você está ingerindo o quê? Um alimento mais concentrado, porém com menos fibras. Certo. Então, toda a fibra, ela ficou no recipiente que você espremeu. Então, o aproveitamento de fibras é praticamente zero. Tá. Quando você quer um alimento concentrado, por exemplo, hoje mesmo eu vou trazer uma receita que vai cenoura. Dificilmente uma pessoa vai pegar... beterraba, cenoura e maçã. Um suco digestivo. Então, o que acontece? Desculpa, desintoxicante. Então, o que acontece? Quando você coloca uma cenoura, dificilmente uma pessoa chega de manhã e vai comer 2 cenouras ali no café da manhã, por exemplo. É difícil. Então, é difícil. Então, através do suco, a pessoa consegue. Então, crianças que você está estimulando, idosos, enfim. O suco é legal porque é uma forma concentrada de você ingerir um alimento. Mas na questão de valor nutricional muda alguma coisa? Não, de valor nutricional não muda. O que muda é o teor de fibras. Então, quando você espreme a fruta, você perde a fibra, o que é ruim para a parte de intestino, principalmente pessoas que têm o intestino mais ressecado, acabam perdendo. E aquelas pessoas que gostam de comer o bagaço da laranja? Isso é ótimo. Vão perder. Não é? Tem várias pessoas que adoram, além de chupar a laranja, comer mesmo o bagaço da laranja. É excelente. Toda fruta, se possível, com casca. Lembra da tradição de comer, desculpe, Gi, da tradição de você comer feijoada acompanhada de laranja?
Se dá Eu só exatamente como por feijoada com laranja. Se dá por isso, Adoro né? comer feijoada com laranja. É porque a Porque fibra... a laranja vai te ajudar na parte de fibras, não é Sim, isso? é verdade. Porque assim, todas as frutas com casca, elas têm um teor de fibra maior. E esse tipo de fibra, ela tem uma afinidade pela gordura. Então, dentro do nosso organismo, as gorduras estão lá todas espalhadinhas. Quando você come um alimento com fibra, o que ele faz? Ele faz que nem uma vassoura. Ele vai lá, gruda na gordura e leva embora pelas fezes. Então, é uma forma que você tem de aumentar esse funcionamento e o intestino também. Portanto, não vale comer feijoada com suco de laranja. Tem que chupar a laranja. Não, o ideal, você nesse até caso, pode comer a feijoada e tomar um suquinho de laranja. Mas não é aquele mas efeito não é esperado. assim, se você quer o efeito mais pro intestino, o ideal é consumir a fruta. Você sabe que tem outra coisa que eu também tenho de uma dúvida? Eu não sei se é coisa de vó ou se é simpatia, mas a minha avó, quando era viva, a minha mãe também. A minha mãe fala assim, Isa, quando você comer um mamão, uma semente, você sempre come umas 3 ou 6 sementinhas para fazer a digestão mais fácil. É porque, na verdade, o que elas estão fazendo? Elas estão incentivando o consumo de uma fibra, porque a casca e a semente tem uma concentração maior da fibra. Então, esses alimentos, quando você consome, você está enriquecendo com fibra. Só que tem uma dica, Isabelle, não adianta comer o bagaço da laranja, a semente do mamão ou qualquer outra casca de frutas se não consumir líquidos, água. É verdade. Porque aquilo forma uma massa dentro do intestino Aí o e que é acaba pra melhorar, piorando. Piora. Então, Tá eu conheço muitas pessoas que, na parte que querem melhorar o intestino e tal, comem, mas esquecem de tomar líquido. Ah, Isabelle, aquilo fica um desconforto, forma gases, dá um estufamento, uma sensação de que está maior, horrível. Então, precisa tomar água também. E comer bebendo suco? Não é uma boa, Isabelle. Não é uma boa. Existem muitos estudos falando sobre isso, assim, os estudos científicos falam que, assim, que até 100 ml, que é um copo pequeno, até não teria problema. Mas assim, sempre que você come e bebe, o que está acontecendo? Você está aumentando a parte gástrica, nosso estômago é um músculo, ele estende e contrai. Aí ele acaba fica provocando. Eu tenho problema, eu tomo água beça quando eu estou comendo. Não é legal, Ramon. Não pode tomar, Ramon. Não é legal. Mas eu numa não refeição eu tomo meio litro de água brincando. Então, Pois não- é, mas eu tenho dificuldade de Então eu tenho comer que sem evitar beber. isso. É, assim, por isso que a gente fala, até 100 ml é pouquinho. Até para não ligar, né? Fora é muito comum, eles servem algum prato e já tem um copo d'água para copo você. d'água, é. Mas assim, Não, eu tomo assim, muita do ponto água. de vista nutricional mesmo, não é o melhor. O melhor é você consumir até no máximo 100 ml, que é um copo pequeno, e depois de uns 20, 30 minutos, sim. No ponto de vista econômico, É. a água é maravilhosa, gente. É baratinho. né? Tá certo. Esse ano do Mas lado então eu vou- econômista do Ramon, a vou água é tomar. espetacular. Eu vou tomar cuidado de evitar tanta água e vou evitar sementes também, especialmente de abacate. Opa! Você come semente de abacate? Eu tô Brincadeira. brincando. Eu tô brincando. Falei, Às meu vezes Deus. eu comia semente de azeitona, que eu gostava muito, mas ultimamente eu parei também. É, Você isso gostava daí. de semente de azeitona? Isso Muito, daí já não porque é você normal. vai sentir o gosto do azeite mesmo, de verdade. Gente, eu nunca comi uma semente de azeitona. Não, eu também não. Inteiro é complicado. Você quebra antes, daí você vai ver que é gostoso. É Eu gostoso. nunca comi. Eu nunca Para comi. quem gosta de azeite, né? É, eu gosto de Gosta? azeite. Então você Vou fazer o teste. Você quebra de casa algumas também faça o e depois teste. Tem que você Você vai- torrar, nunca Ramon? comeu? Tem que torrar elas ou não? Não, Só não, comer? só quebrar, porque Quebrar? o tamanho é um pouco grande. Eu nunca comi. Mas é interessante. Interessante. Está bem vivendo e aprendendo. E hoje a receita vai ser... Semente de abacate eu tô brincando. E olha, gente, sexta-feira chega uma hora que é nada melhor do que brincar. Fala Eu a acho que verdade. sim, eu acho Não que é? sim. O bom humor é fundamental isso é em ótimo. qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Sem bom humor, minha filha, olha, o negócio fica complicado. E sabe uma coisa legal? Você aproveitou e falou das sementes, eu pensei, não é uma semente, mas é uma dica legal. Vocês, quando tomam água de coco, Adoro do água de coco coco. mesmo, né? A gente toma o coco e muita gente não gosta mesmo daquela polpa que vem dentro do coco ali. Ali é legal, existe uma bebida bem nutritiva, é até caribenha também, que você pega aquela parte, né? Raspa aquilo, pega aquela Você polpa. dizia, é a molinha A ou o coco molinha. durinho? Não, a molinha Ai, mesmo. eu aquela adoro a parte parte molinha. Aquela parte molinha. É até legal que você pode utilizar aquela parte molinha e para misturar com alguma bebida, algum suco, com uma vitamina, com um suco de laranja, enfim, você bate tudo aquilo, Sem coloca gelo. refrigerante. Sem refrigerante. Sem refrigerante, Ramon. Com Ai. gelo e aquilo fica uma substância gostosa, ela fica uma bebida Colada, saudável. fica colada, Isso. né? Gostei. Os cubanos chamam aquilo de colada. Olha, antes de passar a receita de hoje, que a Gi nos trouxe, que é uma receita desintoxicante, um suco de beterraba, cenoura e maçã, eu vou pedir a sugestão do nosso querido economista Ramon Barazal da dica cultural de Opa! sexta-feira. E olha, eu acho que o pessoal vai gostar porque é uma coisa muito agradável de se fazer e que começa a funcionar amanhã oficialmente no estado de São Paulo, que é um trem turístico que sai de São Paulo, Estação da Luz, em direção a Jundiaí. E você vai ter
3 opções de passeio, de escolha no passeio, a cultural, a opção de frutas e a opção gastronômica. Então você vai poder fazer um passeio muito interessante a partir da Estação da Luz, né? As informações estão todas na internet. E a Isa tem mais coisas a dizer também sobre esse passeio. Sem querer, gente, na semana passada eu fui ao Museu da Língua Portuguesa e vi, eles estavam lançando esse passeio, né, de São Paulo a Jundiaí em 1h30. Muito bacana, viu? Hoje o Ramon comentou comigo sobre a dica cultural. Eu falei, puxa, olha que coincidência. A semana passada eu estive no dia em que o governador Serra, acho que estava em Jundiaí, e aí esse trem saiu de São Paulo, da Estação da Luz, e é muito interessante. E aí meu marido comentou, falou, puxa, quando eu era pequeno eu fazia essa viagem com esse trem. Eu acho que eles reformularam a parte de dentro, não tive a oportunidade de entrar dentro do trem, mas talvez seja uma ótima opção para você passear com seus filhos, criançada, neto, adora trem, vai ser uma viagem inesquecível. E 1h30 pertinho de São Paulo, com certeza é uma dica muito bacana que o Ramon nos deu hoje, viu? E também uma coisa interessante foi o piano na rua. No meio da Estação da Luz tem um piano à vontade para qualquer um dedilhar lá. Muito bacana, chama pianonarrua.com.br para ter mais informações. Muito boa a nossa dica, viu? Gostei. Muito boa. Agora vamos passar a outra dica, que é uma dica de desintoxicar, hein? Uau. A nossa receita de hoje é um suco de beterraba, cenoura e maçã. Vamos passar os ingredientes. 3 beterrabas pequenas, 2 cenouras grandes, vai anotando, hein? 2 maçãs cortadas em fatias grossas, esses são os ingredientes. Facinho, não tem como errar. Aí nós vamos para o modo de preparo. Passe pela centrífuga, passe a beterraba, a cenoura e a maçã pela centrífuga, mexa bem e beba em seguida. Simples, Hoje não tem erro. test drive? Não tem erro e não tem test drive. Ultimamente, o nosso test drive está falhando. Nós vamos cobrar do pessoal da produção esse test drive. Vamos fazer esse test drive muito bem cobrado. A partir da semana que vem, apesar que semana que vem é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador, não vai ter o programa ao vivo, com certeza, mas na outra semana estaremos aqui com o test drive, viu? Perfeito. E uma informação que eu queria passar para vocês é sobre a beterraba. A beterraba é excelente para limpar o intestino, né? Isso, O que mais? O fígado? O fígado, ele contém substâncias, tanto umas vitaminas que são do complexo B, isso aqui, eles fazem o seguinte, eles fazem uma limpeza, é como se fosse uma purificação tanto da parte do rim, quanto na parte do intestino e na parte do fígado. Bacana. Ele produz algumas substâncias que estimulam algumas enzimas a fazerem eles trabalharem melhor. Muito bom. Também tem a cenoura, que é um dos principais desintoxicantes do mundo vegetal. A maçã, que uma maçã média sem casca proporciona mais de 10% da dose diária recomendada de fibras. Olha que coisa bacana. E esse suco é legal, isso até também para quem abusou do álcool também. Agora no feriadão, eu pensei nisso, que no feriadão sempre sai um pouquinho mais, toma uma caipirinha, um vinho, alguma coisa, abusou um pouquinho mais, agrediu o fígado, esse suco é fantástico. Muito bom, gostei, viu? E também tira o inchaço, viu? Você que está um pouco inchada, é uma ótima dica para desinchar realmente, serve como um desintoxicante. Muito obrigada. Obrigada, Acabou. esse aqui gostoso. Obrigada, viu, Gi? Obrigada, Bom mais fim de uma semana vez. para você. Obrigada. Beijo. Obrigado, Ramon. obrigado para todo Obrigada. mundo. Obrigada.